50 Supreme Arengon System Capítulo 341 Ela irá comigo Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Ember Windstar, você confia em mim? Ao ouvir uma pergunta repentinamente, Ember franziu a testa. Vamos, você pertence a mim agora, Ember. Você confia em mim de todo o coração, certo? O rosto de Ember ficou momentaneamente vermelho antes de voltar ao normal e ela questionou: o que você está oferecendo? Bem, eu te direi depois que você responder minha pergunta. Nux transmitiu. Você é irritante. Ember reclamou. Então, você confia em mim? Não importa se eu confio em você ou não. Eu sou seu agora. Você tem a responsabilidade de cuidar de mim. Ember respondeu. Eu não sabia. Você era do tipo tímido. Nux murmurou. O rosto de Ember se contraiu e ela respondeu com raiva. Você vai me dizer o que está pensando ou não? Tudo bem, tudo bem. Você não precisa ser tão agressivo. Eu vou te dizer. Nux riu e então revelou seu plano. Vamos partir. Ember franziu a testa. Nux, porém, não explicou mais nada e continuou a olhar para Ember com um sorriso no rosto. Eu não acabei de te contar o problema. Não posso fugir, não tenho outro lugar para ir. Você não precisa se preocupar com isso. Eu tenho um lugar perfeito onde você pode viver sem nenhum problema. Você apenas tem que concordar e me seguir. Nux respondeu. Ember ficou em silêncio e começou a pensar. E meus soldados? No final, ela expressou suas preocupações. Eles irão contra um exército que é muito mais forte que eles. Se eu não estiver aqui com eles, muitos deles perderão a vida. Eu não quero que isso aconteça. As coisas seriam piores se você ficasse aqui, Ember. Atualmente, não há como você e seu exército vencerem. Se duas nações entrarem em conflito, sua derrota será decisiva. Existem 7 cultivadores King Stage no campo adversário e nem estou falando sobre o Imperador agora. Se o seu exército quiser vencer esta guerra, a única maneira é procurar ajuda da dinastia. Porém, com o seu relacionamento com o Dynast, aquele homem nunca iria ajudá-lo e seus soldados seriam os que sofreriam por causa disso. Neste momento, a única coisa que você pode fazer é ir embora, assim você terá certeza e o Dynasto seria forçado a ajudar o exército, já que o recém-nomeado general seria seu subordinado. Ember ficou em silêncio. Então o verdadeiro problema sou eu? Ela questionou. Não, o verdadeiro problema não é você, Ember. O verdadeiro problema é a dinastia. No entanto, como a dinastia detém o poder, não podemos ir contra ele agora. Só podemos recuperar. Nux respondeu. Ember concordou e então ela falou, eu entendo, vou com você. Porém, não iremos embora hoje. Desta vez, a determinação nos olhos de Ember era inabalável. Ela não vai recuar e Nux o conhecia. No entanto, ele estava curioso. Por que você diz isso? Vou escrever uma carta de demissão à dinastia e só partirei quando o próximo general chegar. De forma alguma deixarei meus soldados sem liderança, nem por um único dia. Não sei quando esses bastardos nos atacarão novamente. Nux olhou nos olhos vermelhos ardentes de Ember e não pôde deixar de sorrir. Tudo bem, faremos o que você diz, mas na conversa com os vice-generais, você só diria a eles o que eu disser, ok? Negócio. Ember assentiu e então começou a escrever a carta. Eu preciso de sua ajuda. Deixe comigo. Tira assentiu e então caminhou em direção aos 3 vice-generais que estavam juntos discutindo algo com olhares solenes em seus rostos. Não gostei da expressão no rosto de Finkelstein quando ele saiu. Tira falou. Os 3 vice-generais olharam para ela e Laurence assentiu. Eu também não gostei disso. Tira continuou. O general também não saiu. Estou preocupado. Laurence olhou para o quarto de Ember e estreitou os olhos. Não se preocupe, ela sairá em breve. Eu sei que. Tira assentiu e continuou conversando com os 3 vice-generais. O tempo passou e logo Ember saiu de seu quarto com uma expressão solene no rosto. Tira e os 3 vice-generais correram em sua direção. General, o que aconteceu? O que dizia a carta da dinasta? Lourenço questionou.
Ember então olhou para as 4 pessoas à sua frente e então respondeu. Ele se recusou a nos ajudar de qualquer maneira possível. Laurence franziu a testa. Por que você está com essa expressão no rosto então? Já não esperávamos isso. Há algo que você não está nos contando, não é? Tira estreitou os olhos e questionou. Laurence e os outros 2 vice-generais também franziram a testa. Vendo que ela não conseguia mais esconder, Ember suspirou. A dinastia ordenou que eu desistisse de minha posição como general do exército e retornasse. O que? Os 3 vice-generais gritaram em estado de choque. Por que ele faria isso? Ele está louco. Onde mais ele encontraria um general melhor do que você? Espere. É aquele bastardo do Finkelstein. Não. Eu nunca serviria aquele bastardo como meu líder. Eu concordo. Prefiro morrer. Os vice-generais mostraram sua rejeição. No entanto, Laurence. Ele estava estranhamente silencioso. Em geral. O que é? Ember questionou enquanto se virava para Laurence. Está relacionado com aquele incidente? Sim. Ember assentiu. Os 3 vice-generais ficaram em silêncio. Aquele bastardo. Ele ainda quer forçar você a se casar com ele. Isso é inaceitável. Sim. Eu não aceito isso. Eu também deixaria o exército. Não quero mais servir esta dinastia. Sim. Vou seguir o general também. De fato. Não, eu não vou permitir. Ember, no entanto, balançou a cabeça. Por quê? Lembre-se, sua família ainda vive na dinastia. Não faça algo estúpido. Isso pode prejudicar sua família no futuro. Eu sou diferente. Minha família já me abandonou. Os vice-gerais ficaram em silêncio. O que você faria agora? Após um longo silêncio, Laurence questionou. Não posso voltar para a capital. Você sabe o que aconteceria se eu fizesse isso, respondeu Ember. Então onde você está pensando em ir? Ela irá comigo. Supreme Arengon System capítulo 342. Eu e Ember são agora. Ela irá comigo. Laurence e os outros 2 vice-gerais franziram a testa quando seus olhos pousaram em Nux, que caminhava na direção a eles. Porque o general Ember iria com você? Um vice-geral não conseguiu conter e questionar em voz alta. Ao ouvir sua pergunta, Nux manifestou, então agarrou a mão de Ember, cruzou os dedos com os dela e sorriu. Bem, você não precisa saber disso. Nux tentou se livrar disso, no entanto, essa pequena ação deixou um enorme impacto nas mentes de 3 vice-gerais. Principalmente quando viram que o general Ember não resistiu ao toque de Nux. Vê você. Vocês 2. Laurence não sabia o que dizer. Nux, porém, entendeu o que ele queria perguntar e transmitir. O que você está pensando é atual. Eu e Ember somos um agora e como que para provar o que ele disse, Nux moveu a cabeça e beijou as bochechas de Ember bem na frente deles. Os vice-generais não puderam acreditar no que estavam vendendo. Este homem foi ousado o suficiente para beijar o general Ember e o general ficou sem fazer nada. A ocorrência dela diante de toda essa situação foi apenas o choque inicial e um pequeno rubor no rosto que desapareceu assim que apareceu. Fora isso, o general Ember não reagiu de forma alguma. A ocorrência dela provou isso. Este homem usava roupas pretas e uma máscara no rosto não estava mentindo. Na verdade, ele conseguiu fazer Tiff e Eric ler com sua mulher. Não só isso, mas ele estava até flexibilizando isso na frente de todos como ele queria. Você é apenas um cultivador esperto Starge, como derrotou o general. Ember Windstar é uma mulher muito popular dentro de Dinastia Woods e muitos homens buscaram conquistar seu coração. Portanto, sua condição de vencer contra ela para conquistar seu coração era muito popular e muitas pessoas sabiam disso. Essa era a única razão pela qual bandos de homens tentando cortar Ember não os cercavam todos os dias. Ao ouvir essa pergunta, os outros 2 vice-generais também ficaram curiosos e olharam para Nux com olhares duvidosos. Esse cara derrotou o general Ember? Ele é tão forte. Não se parece com isso. Ele trapaceou? Esse pode ser o caso. Os vice-gerais estreitaram os olhos e olharam para Nux com desconfiança. Nux, no entanto, apenas riu e continuou, TSK, vocês não entenderiam. Aquela condição era apenas uma farsa arranjada por Ember para manter longe dela os homens que ela não gostava. Agia como um motivo que ela poderia usar para rejeitar os homens de quem ela não gostava aí. Nux então olhou para Ember e brilhou. Ele tirou a mão da mão dela e colocou-a na volta da cintura dela, puxando-a para perto dele.
E espere pelo homem de quem ela realmente gosta. Isso significa... Sim, você está certo. Eu não derrotei Ember, apenas o impressionei e consegui conquistar seu coração. Nux respondeu enquanto beijava as bochechas de Ember novamente. Os três vice-gerais ficaram chocados e, ao mesmo tempo, extremamente ciumentos. Quanto? Como alguém poderia fazer o que? O que estava tentando fazer há tanto tempo? Isto não é justo. Além disso, por que o general estava tão humilde? Ela não disse uma palavra desde o momento em que Nux apareceu. Ela está ali parada, corando como uma adolescente enquanto tenta manter a cara séria. Isso foi tão chato e comovente. Não estamos saindo do assunto aqui. Enquanto todos os presentes aqui estavam perdidos em pensamentos, Tira, que estava com muita inveja de Ember agora, falou com um olhar rancoroso no rosto. Certo, Tira está correta. Não temos tempo para discutir isso agora. Ember, que pensou em Tira como a única luz de fuga nessa escuridão de constrangimento, rapidamente aproveitou a oportunidade e mudou de assunto. Sabendo exatamente o que estava acontecendo nas mentes de Ember e Tira, Nux apenas foi revelado e então continuou. Então, como eu estava dizendo, Ember iria embora comigo. Segundo a carta enviada pela dinastia, o novo general chegaria dentro de uma semana. Ficaríamos 3 neste acampamento do exército até o próximo retorno do general e quando ele estiver aqui, partiremos. Os 3 vice-gerais ficaram em silêncio. Então, o vice-general chamado Asten virou-se para Nux e avisou: é melhor você cuidar bem do general ou não esperar viver uma vida fácil. Nós 3 vamos atrás de você com tudo o que temos se alguma coisa acontecer com ela. É? Você acha que Ember precisaria de proteção de alguém? Acredite em mim, a única razão pelo qual estou levando-a comigo é porque quero mantê-la só para mim, para observá-la. Não acho que haja ninguém que possa fazer um trabalho melhor nisso do que a própria Ember. Nux enviou e ao ouvir essas palavras, Ember também enviou. Onde você vai ficar? Lourenço questionou. Nux, no entanto, balançou a cabeça. Acho que seria melhor se você não soubesse disso. Laurence estreitou os olhos. Você está pensando que trairíamos o general só porque ela abandonou sua carga? Não, eu confio no julgamento de Ember. Ela depositou sua confiança em você, então tenho certeza de que você não a trairá. Porém, ainda acho que quanto menos pessoas descobrirem isso, melhor será. Na verdade, é para o seu próprio bem. Espero que entenda. Depois de pensar um pouco sobre isso, Laurence concordou. Ele e os outros 2 vice-gerais recuaram. Nux olhou para os 3 vice-gerais que tinham olhares sombrios no rosto e sorriram amplamente. Tudo bem, pessoal, não fique tão deprimido. Seu general ficaria aqui durante a próxima semana inteira. Vocês não vão fazer desta semana mais adequada para ela. Os olhos dos vice-gerais começaram a brilhar intensamente. Sim, é isso. Mostre sua paixão, mostre seu espírito. Nux cerrou o punho como se estivesse tentando motivar os sombrios vice-gerais à sua frente, mas então, um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto e ele continuou. No entanto, tente não nos incomodar muito. Você vê, nós 2 acabamos de descobrir nosso amor um pelo outro e gostaria de explorá-lo mais profundamente. Se de não nos interromper enquanto momentos amorosos um com o outro, ok? Nux falou muito educadamente aos 3 vice-gerais que ouviram suas palavras. Não queriam nada mais do que matar esse cara aqui agora. Até Ember ficou chocado com quão desavergonhado era Nux. No entanto, ela não negaria isso. Ela estava realmente ansiosa por aqueles momentos de amor. Pensando nisso, a boceta de Ember se contraiu um pouco e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ela realmente estava ansiosa pela semana feliz que está prestes a passar junto com seu homem. Fufufu, esta será realmente uma semana longa. Supreme Arengon System capítulo 343. Isso será complicado. Parabéns ao hospedado por acender um cultivador de mana King Stage de um cultivador de mana Expert Stage, INT, mais 20, pontos em branco, mais 40. Parabéns ao hospedado por acender um cultivador corporal King Stage de um cultivador corporal Expert Stage, para, mais 8, AGL, mais 8, VIT, mais 8, STM, mais 8, DEV, mais 8, pontos em branco, mais 20. Regeneração desbloqueada. Nome: Nux Leander. Idade: 18. Cultivo de mana: Rei. Cultivo cabo: Rei. Físico:
Físico do demônio da névoa devoradora. Avançado mais vírgula. Talento. Alto. NVL. 50-maior 60. VP. 1600. MP. 2100. Para. 134-maior 162. AGL. 144-maior 172. VIT. 132-maior 160. STM. 171-maior 199. INT. 180-maior 210. DEF. 131-maior 159. Pontos em branco. 99-maior 189. Finalmente. Nux pensou interiormente enquanto olhava tantas mensagens que apareceram na sua frente. Um pequeno sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Ele finalmente conseguiu. Ele finalmente se tornou um cultivador King Stage. Os olhos de Nux então pousaram em Ember, que estava dormindo ao lado dele com um pequeno sorriso no rosto. Ver seus seios se tocando enquanto eram pressionados por seus dois braços enquanto Ember dormia profundamente não o despertou. Hugo. Essa figura. É deliciosa demais. Nux gemeu interiormente ao sentir seu pau se contrair novamente. Ele teve um orgasmo cerca de 5 a 6 vezes e estava completamente seco. Porém, mesmo depois disso, ele ainda queria apenas agarrar essa mulher na frente dela e devorá-la. Ember era simplesmente atraente. Com seus longos cabelos ruivos pretos que contrastavam bem com sua pele branca, sua expressão calma enquanto ela dorme que é completamente oposta à expressão selvagem e dominante que ela costuma ter em seu rosto, aqueles abdominais excitantes em sua cintura, e aquela perigosamente bonita cara. Nenhum homem seria capaz de resistir diante de uma beleza como essa. Principalmente quando a porra daquele homem estava vazando da caverna daquele jeito. Nux então se mudou de Ember e abraçou seu corpo. Seus seios macios tocavam seu peito duro, enquanto seu pau estava rodeado pelo calor de suas coxas. Ele se sentiu incrível. Isso é incrível. Nux suspirou contente. MHFHMM. Ember, que estava dormindo pacificamente, soltou uma voz estranha enquanto suas mãos se moviam em direção às costas de Nux. Ela inconscientemente pressionou os seios no peito de Nux e colocou a cabeça em seus ombros. A mão de Nux moveu-se em direção à sua bunda empinada e ele começou a amassá-la suavemente. MHHMM. Um gemido suave escapou da boca de Ember e o sorriso em seu rosto se alagou. Ela estava se sentindo bem. No entanto, agora, ela estava cansada demais para acordar, afinal ela tinha orgasmo inúmeras vezes. Nux também entendeu isso, portanto, depois de abraçar essa linda mulher à sua frente e se colocar em uma posição confortável, ele finalmente olhou de volta para as mensagens à sua frente. Regeneração. Nux se concentrou em sua habilidade recém-adquirida e então outra tela apareceu na sua frente. Regeneração. Refeitos. Duplicação da regeneração do hospedeiro. Nux ficou em silêncio. É isso? Ele questionou interiormente. Esta foi uma descrição de habilidade mais vaga que ele já leu. Duplicar a regeneração? Regeneração de quê? Por que isso não é mencionado aqui? Por que diabos isso aconteceu? Porque a descrição é tão vaga. Nux não consegue entender. Ele tinha algumas suposições em mente sobre o que realmente se tratava de habilidade. No entanto, se ele fosse honesto, ele ficou um pouco decepcionado. Não importa o que essa habilidade faça, no final das contas, é apenas uma habilidade de suporte. Nux na verdade queria uma habilidade que focasse no poder de ataque. Algo forte o suficiente para ferir um imperador. Na verdade, Nux esperava que a habilidade que ele obteria depois de se tornar um cultivador do King Stage seria sua chave para lidar com os cultivadores do Emperor Stage no futuro. No entanto, as coisas não correram como ele planejou. Mesmo depois de se tornar um cultivador King Stage, não houve grande mudança na força de Nux. Ele ficou mais forte, sim, porém, ele era forte o suficiente para lutar contra um imperador? Nux não sabia. Afinal, ele nunca viu um imperador com seus próprios olhos. No entanto, desta vez, ele teve uma vaga sensação de que não estava. Os imperadores são diferentes. Somente um imperador pode lutar contra um imperador. Ele tem ouvido palavras como essas inúmeras vezes. Até mesmo Ember, que está cheio de confiança e intenção de lutar, admite que se ele e um cultivador do Imperador Stage lutarem, a chance de ela vencer é zero absoluta.
Veja bem, ela não disse as mesmas palavras para Nux. Ela admite que Nux é mais forte que ela, porém, ela ainda acha que tem uma chance de derrotá-lo, mesmo que seja muito baixo. Isso é o quão forte e indomável sua vontade era para. Porém, diante de um imperador, até mesmo sua vontade forte e indomável era briga. Contra um imperador, até Ember teve que assumir sua derrota. Esta foi a razão pela qual Nux duvidava se conseguiria derrotar um imperador ou não queria confiar na habilidade que receberia no futuro. Contudo, hoje, suas esperanças foram destruídas. Isso vai ser complicado. Nux inventou com uma expressão solene no rosto. Eles estão aqui. Enquanto Nux pensava em tudo isso, de repente ouviu uma voz. Ele então estreitou os olhos e uma carranca apareceu em seu rosto já solene. Então, ele gentilmente tirou seu corpo de Ember, vestiu suas roupas e se retirou. Nux então apareceu em uma área que estava a 30 quilômetros do acampamento do exército. Ele olhou em volta e logo seus olhos pousaram em Tira que apontava em uma determinada direção. Nux moveu a cabeça na direção que Tira estava apontando e ativou o seu sentido. Ele viu um rosto familiar. Um rosto que ele queria esmagar no chão quando o conheceu. Finkelstein. Aquele bastardo chato estava aqui. Porém, desta vez, ele estava aqui para substituir Ember e se tornar o general da dinastia Woods. Nux queria matar esse homem aqui mesmo agora, porém, no final, ele se controlou e se acalmou. Então, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ah, bem, parece que finalmente podemos voltar. Ele não deveria estar triste. Ele iria conhecer suas mulheres em breve, afinal, ele não as veria há mais de uma semana. Eles deveriam estar com raiva. Supreme Arengon System Capítulo 344 Desejo-lhe sorte, novo general soldados da dinastia da floresta, reúnam-se aqui o mais rápido possível. De manhã cedo, enquanto a maioria dos soldados estava ocupada com seu trabalho, eles escolheram um som alto que atraiu a atenção de todos. Isso é uma ordem. Os soldados confusos então se moveram rapidamente e logo, todos se reuniram em torno de 3 homens que olharam para tudo com largos sorrisos no rosto. Vendo que todos estavam reunidos, um dos 3 homens deu um passo à frente e o casaco que vestia tremulou com o vento. Muitos soldados franziram a testa ao ver o casaco que o homem usava, porém, cada um deles sabia quem era esse homem, portanto, não se atreveram a dizer nada em voz alta e acompanharam a observar. Tenho certeza de que muitos de vocês têm inúmeras perguntas em mente. O que Lord Finkelstein está fazendo aqui? Por que Lord Finkelstein está usando este casaco que só um general pode usar? Por que Lord Finkelstein tentou que nos reuníssemos aqui? Não se preocupe, responderei todas as suas perguntas agora mesmo. Agora, antes de começar, deixe-me esclarecer algumas coisas. De agora em diante, vocês não vão me chamar de Lord Finkelstein. De agora em diante, todos vocês me chamarão de General Finkelstein. Finkelstein anunciou os soldados em voz alta e logo os franziram a testa. O quê? General Finkelstein? Por que ele o chamaria assim? Além disso, por que ele está usando aquele casaco? Ele vai se tornar o general também? Como isso é possível? Como pode haver 2 generais no exército? Na verdade, deve haver algo mais. É um dos jogos do general Finkelstein. Esse pode ser o caso. Os soldados conversam entre si. Silêncio. Um rugido alto foi ouvido. O silêncio caiu sobre a área. Finkelstein então olhou para os soldados à sua frente continuamente. Você não tem permissão para falar até que eu termine minha parte, está claro? Ninguém respondeu. Está claro? Finkelstein concordou e ao mesmo tempo liberou sua aura repressora. Sua técnica ajudou e os corpos dos soldados se moveram instintivamente. Sim, senhor. Bom. Finkelstein elogiou. Não importa como se olhar para esta cena, embora tenha usado um pouco de força para o fazer, Finkelstein provou que realmente tinha capacidades de liderança. Devido a alguns acontecimentos imprevistos, o general Ember Windstar irá se aposentar mais cedo e não servirá mais como general da nossa dinastia. Os olhos dos soldados se arregalaram de surpresa. Contudo, antes que possa reagir, Finkelstein continuou. A general Ember serviu o exército por 60 longos anos e conquistou inúmeras coisas neste tempo. Ela é sem dúvida um dos generais mais fortes e bem-sucedidos que já serviram a nossa dinastia. Porém, agora que ela está partindo,
A dinasta me deu esta difícil tarefa de preencher o vazio que ela deixou e me tornar o próximo general do exército. Agora, ligo para General Ember Windstar, que gostaria de dar seu último adeus aos seus queridos soldados. Finkelstein então se virou em uma determinada direção e logo uma mulher avançou e entrou no cerco. General Braza. Ao ver Ember parada bem na sua frente, Ember ergueu as sobrancelhas em surpresa, porém, logo, sua surpresa desapareceu e ela se virou para os soldados. Soldados da dinastia da floresta. Então, outro discurso se seguiu. Nux, que observava tudo de longe, ficou surpreso. Este Finkelstein, aquele homem era mais inteligente do que pensava. Ao contrário de como previu que Finkelstein agiria de forma arrogante e tentaria insultar Ember, Finkelstein fez o oposto e tem mostrado seu respeito por Ember desde o momento em que chegou aqui. Essa foi uma atitude madura da parte dele. Nux, Tira e Ember ficaram impressionados. Com isso, vou me despedir, porém, deixarei aqui meu último pedido: não morra uma morte desperdiçada. Está claro? Sma. Um rugido inúmeras vezes mais alto do que antes foi ouvido. Nux notou uma pequena contração no rosto de Finkelstein, no entanto, ele rapidamente transformou isso em um sorriso e se virou para Ember. General Ember, Dynasty preparou estas 2 escoltas para você. Elas irão levá-lo para a capital com segurança. Eu também preparei a carruagem para você e garanti que você terá uma viagem confortável. Finkelstein fez uma reverência enquanto apontava para os 2 homens que estavam atrás dele. As expressões de Nux e Ember tornaram-se solenes quando viram os 2 cultivadores Spertistage. Acompanha minha bunda. Eles não estão aqui apenas para ficar de olho em mim e garantir que eu chegue à capital sem problemas. Ember pensou interiormente e riu. Bem, não é como se 2 cultivadores do Spertistage fossem fazer alguma diferença. Os olhos de Ember então ficaram frios. O Dynasty está apenas desperdiçando 2 vidas preciosas ao enviá-las para cá. Isso é muito atencioso da sua parte, General Finkelstein. Ember sorriu. Finkelstein sorriu de volta e então abaixou a cabeça. Espero que você tenha uma viagem segura, General Ember. Basta sair já. Não é isso que essas palavras realmente significam. Ember riu. Não se preocupe, não pretendo esperar mais também. Tudo bem, vou me despedir então. Ember sorriu e então se virou. Finkelstein então olhou para os 2 homens que trouxe consigo e assentiu. Os 2 homens acenaram de volta e começaram a seguir Ember por trás. Finkelstein, os 3 vice-generais e os soldados fizeram o mesmo. Sim, cada um dos soldados queria escoltar Ember até a carruagem. A situação teria se tornado uma grande bagunça se os vice-generais não tivessem feito seus movimentos e resolvido os soldados. Tem uma ótima vida pela frente, General Ember. Espero que sua vida como concubina de Dynasty seja divertida. Vendo que não havia ninguém por perto, Finkelstein olhou para Ember com um grande sorriso no rosto. Ember apenas olhou para Finkelstein e enviou uma mensagem: tenha cuidado lá fora. Finkelstein franziu a testa confusa, porém, Ember já entrou na carruagem e só falou uma coisa: você me conhece. Eu não teria desistido se não estivesse em uma situação desesperadora. Só espero que você possa lidar com o que eu, Ember Windstar, considero sem esperança. Desejo-lhe sorte, novo general. Sob a expressão confusa e duvidosa no rosto de Finkelstein, a carruagem começou a se mover. Supreme Arengon System capítulo 345. É hora de sair agora, HMM. Por que você parou de carruagem? Ember questionou com uma carranca no rosto. A escolta chamou Jack, que estava sentado com Ember dentro da carruagem, franziu a testa e bateu nas paredes da carruagem. Jerry, por que você parou de carruagem? Há um homem parado na frente da carruagem. O outro acompanhante chamado Jerry, que dirigia a carruagem, atendeu. E como se confirma essas palavras, tudo que você está carregando é meu. Devolva o que me pertence de volta para mim. Ao ouvir essas palavras, Jerry franziu a testa e olhou para o bandido com uma expressão inexpressiva no rosto. Seu idiota, pelo menos olhe para o estágio de cultivo do homem que você está tentando roubar antes de fazer qualquer movimento. Jerry tinha certeza de que o bandido logo entraria em pânico ao perceber o quão forte ele era e pararia de incomodá-lo. Ele estava muito entediado, porém, como queria deixar uma boa impressão em Ember, ele não matou esse homem agora. Porém, ao contrário de sua expressão, ao invés de medo,
O bandido apenas olhou para ele como se estivesse olhando para um idiota e, seu idiota, pelo menos olhe para o estágio de cultivo do homem com quem você está tentando falar alto. Jerry piscou algumas vezes, então estreitou os olhos para verificar o cultivo do bandido. Jerry entrou em pânico. Ele rapidamente saiu do banco do motorista e correu em direção a Ember. General Ember. Você tem que nos ajudar. Você não consegue nem lidar com um mero bandido agora. Ember questionou o tom desinteressado. Mesmo já que estava com a testa franzida, ele não conseguiu entender por que Jerry pediria a ajuda do General Ember para algo tão trivial como isso. No entanto, as próximas palavras de Jerry o chocaram profundamente. Ele é um cultivador King Stage. O que? Jack exclamou em estado de choque. Sim. Eu não estou pensando. Jack saiu rapidamente da carruagem e olhou para o bandido que olhou para eles com paciência. Os olhos de Jack se arregalaram de surpresa e ele rapidamente se virou para Ember e pediu sua ajuda. General. Você tem que nos ajudar. Ele não é um oponente que podemos derrotar sozinhos. Vocês não são os acompanhantes enviados aqui para me proteger e garantir meu conforto durante minha viagem. Por que eu deveria fazer o seu trabalho? Ember questionou e os dois acompanhantes ficaram sem palavras. General. Este não é o momento para plagiar, que quis reclamar. Porém, logo, alguém bateu em seus ombros e, com licença, acho que já estou sendo muito paciente há algum tempo. Vocês podem devolver o que vocês tiraram de mim. Estou com um pouco de pressa. O bandido parecia um cavalheiro. Nós temos qualquer coisa dentro da carruagem, exceto um humano. No entanto, se você quiser dinheiro, então você pode. Jerry se virou e tentou falar com o bandido. Porém, por que eu iria querer dinheiro? Você acha que me falta dinheiro? Não estou tentando roubar vocês, só quero o que já é meu. Agora faça isso enquanto estou pedindo educação, ou você não vai gostar de onde vai isso levar. O bandido ameaçou. Mas não temos nada que pertença a você. Jack gaguejou. O bandido então balançou a cabeça e suspirou. Acho que você quer seguir o caminho mais difícil. Dizendo isso, o bandido manifestou as mãos. Os escoltas pretendiam se defender, porém, o bandido foi muito rápido. Suas mãos apareceram em seus rostos e ele os empurrou para o lado, jogando-os no chão como se fossem estátuas de pedra. Não. Não entre. Jerry comentou. No entanto, Jack o detetive balançou a cabeça. Deixe-o fazer o que quiser. Uma vez que o general fique irritado, ela mesma cuidará dele. Esse era o seu plano. Afinal, não havia muitas pessoas que pudessem derrotar o general Ember em uma batalha. E como se tivesse o mesmo pensamento em mente, Jerry ficou em silêncio e apenas olhou para a cena à sua frente com um sorriso malicioso no rosto. No entanto, o que os dois viram depois disso fez com que os seus queixos caíssem no chão. O bandido, cuja metade do corpo estava dentro da carruagem, saiu com o general Ember nos braços. O homem então se virou para eles e bufou. HMPH. Você se atreveu a mentir para mim quando estava se escondendo que me pertence dentro desta sua carruagem. Você tem um desejo de morte. As escoltas, porém, não ouviram o que o bandido disse, pois estavam muito ocupados olhando para o general Ember, que abraçava o bandido como uma koala. Este é o assassino ardente. Eles se perguntaram em suas cabeças. Os dois ficaram tão chocados que nem perceberam a morte iminente. Logo, uma espada apareceu na mão de Nux. Vendo a espada, os dois acompanhantes finalmente saíram de seu devaneio, porém já era tarde demais. O albaque-baque, uma espada cortada e duas cabeças voaram no ar. Antes que pudesse entender o que aconteceu, os dois acompanhantes foram decapitados. TSK, pensando que você vai matar esses dois acompanhantes tão impiedosamente, você tem certeza de que é apenas um garoto de 18 anos e não um assassino impiedoso? Ember questionou com um pequeno sorriso no rosto. Confie em mim, sou apenas um garoto de 18 anos. Um garoto que conseguiu derrotar o Fiery Killer e fez sua mulher. Ember apenas convida. Então, quanto tempo você pretende ficar aí? Tira, que caminhava na direção aos dois, questionou com uma cara extremamente ciumenta. Ember olhou para Tira por um momento e então, com uma pequena risada, ela virou o rosto. O rosto de Tira se contraiu de aborto. Nux gostou da atração deles e, ao mesmo tempo, atacou a carruagem com um feitiço, Earthspeak,
Depois queimou o chão com feitiços de fogo e começou a usar todos os elementos ao redor da área. Assim que terminou, ele se virou para Tira e congratulou-se. É hora de sair agora. Tira, que estava olhando para Ember, transmitiu amorosamente e assentiu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.